Agora a gente vai passar por um bloco de matérias que tratam de violência policial. A próxima matéria é repressão na favela do Moinho. Leandro, 18 anos, morto em operação da Rota, da Cláudia Rocha, com sonorização de Emerson Ramos, que eu acho muito importante, que ela dá uma vida muito boa à matéria, dá um destaque, da Ponte Jornalismo, que vai... O que os jornais antes faziam com frequência, as redações, que eram as suítes, o acompanhamento dos casos, e eles foram deixando de fazer por crises. Esse ano nós temos bons exemplos aqui, que é esse do Leandro, da Lidiane, que são bons exemplos de voltar aos fatos. É interessante também, porque esse rapaz foi morto na comunidade do Moinho, e você ali tem várias questões a abordar. Há três questões. Uma técnica, tá? Sobre a sonorização, que eu acho que é importante falar, porque quando você... Eu acho bastante interessante que isso vai estar presente em várias matérias que a gente vai ver daqui por diante, que é a utilização de linguagens diferentes ou pouco comuns no jornalismo, dentro da questão jornalística, e busca por novas linguagens mais interessantes. Então, com essa sonorização, você vai entrar com música, com funk, vai entrar com um MC falando a letra que ele fez a partir disso daí, e o que, mal feito, levaria a uma coisa muito ruim, sem propósito, numa reportagem policial, ela vai dar um realce muito interessante a matéria. Então, eu queria saber como é trabalhar assim, com a sonorização, saber se vocês são da Ponte mesmo, se a Ponte costuma fazer isso, ou se vocês ofereceram esse trabalho para a Ponte. Né? Eu vou passar já. Tem uma outra questão, que essa aqui é sobre testemunha, porque, durante a matéria, é citado o nome da testemunha. Né? E eu queria saber se assim, não há uma preocupação grande na hora que citam o nome, apesar de ter algumas pessoas que defendem que você citar o nome, expor, pode dar mais segurança, apesar disso aí ser uma coisa que você possa pensar, mas os policiais já sabem quem é, então não tem problema dar um nome. Mas na própria matéria, ao final dela, é citado um caso semelhante na comunidade, em que uma testemunha que prestou depoimento contra policiais que mataram 2 pessoas, acabou sendo assassinada um mês depois. Então, assim, qual o critério de exposição, vamos colocar entre aspas, das testemunhas? Isso foi debatido na hora de ser feita a matéria, não foi? Porque eu julgo ser muito importante, já que a gente se preocupa tanto com a segurança do jornalista, e que é justo, também essa preocupação com as fontes, né? Porque, historicamente, nós temos vários casos de testemunhas que foram mortas depois de terem sido fontes. Bom, boa tarde. Primeiro, eu vou falar um pouquinho, então, do formato. Eu fiquei sabendo da morte do Leandro através de um grupo do WhatsApp de jornalistas, e tinham poucas informações, a gente só ficou sabendo que estava acontecendo uma operação da Rota no Moinho, e tem grupos comunitários no Moinho que são bastante ativos, e eles sempre pedem ajuda para a mídia alternativa, especificamente. E aí eu fui para lá sem saber muito o que estava acontecendo, né? Só sabia que tinha essa operação. E aí eu fiz a cobertura do Factual. Teve uma manifestação no dia que o Leandro foi morto. Os moradores bloquearam a Avenida Rio Branco, que fica em cima do viaduto onde a comunidade está localizada. E teve repressão policial nesse dia. A manifestação era formada principalmente por jovens adolescentes que estavam revoltados com o caso. E eu fiz a cobertura da manifestação e depois desci para a favela para poder apurar mais e saber o que tinha acontecido. E as notícias eram cada vez mais escabrosas, assim, porque a gente está acostumada a fazer a cobertura, infelizmente, né, do genocídio que acontece na periferia urbana, em várias capitais do Brasil, em São Paulo também.
E me chamou muita atenção a violência com que tudo aconteceu. Foi feita a denúncia de que o Leandro tinha sido torturado no barraco da Lucimar, que foi a testemunha, que mais para frente eu vou falar sobre isso. E isso chocou todo mundo, né? O que aconteceu? E aí os relatos da família e também das pessoas da comunidade é que o Leandro, ao avistar a operação, ou ver os policiais da rota, ele saiu correndo e entrou em um dos barracos, que era o barraco da Lucimar. E a versão da polícia, que acho que também nessas pautas policiais a gente tem que sempre ter muito cuidado, né, em poder dar esses dois lados, porque o outro lado é o lado da polícia, né, que seria o lado oficial, digamos, perante as outras testemunhas que eram da comunidade, era de que o Leandro estava armado. Mas depois a gente visitou o local onde aconteceu o tiroteio, e é importante frisar também a banalização com que aconteceu esse crime, porque não foi feita a perícia, não foi guardado o local. Quando eu cheguei no local, já estava limpo totalmente, enfim, tinha poça de sangue, toda aquela cena do crime, e o marido da Lucimar limpou a cena do crime, porque as filhas dele pequenas iriam chegar da escola e ele não queria que elas vissem aquela cena. Então, o que demonstra também a própria questão de rotina da violência, como eles estão familiarizados com isso, né? Ele quis proteger as filhas dele e acabou limpando a cena do crime. E aí também tem outras informações apuradas junto da comunidade de que eles viram o corpo sendo levado por uma Kombi sem identificação pelos fundos da favela. E aí tem muitas divergências com a versão oficial, né? E a matéria, é importante frisar, trouxe esse lado da comunidade, como a comunidade se sente depois de um crime bárbaro desse, né? Quais são os reflexos para a comunidade? As crianças que vão para a escola e tem homens da rota fiscalizando a mochila delas. Como que funciona esse dia a dia? A reportagem foi feita 1 mês depois da morte do Leandro, mas ela não tem o foco na investigação do que aconteceu com os policiais, ou essa parte mais jurídica, digamos, né, da investigação, enfim. Foi mais para trazer esse sentimento da comunidade. E acho que eu me perdi um pouco, mas sobre a questão técnica, né, só para dizer, concluindo o que eu estava falando, sobre a apuração em si, né, eu quis trazer muito os relatos mesmo da comunidade, e eles me traziam essa questão da violência. Então, já passando agora para essa parte do formato, apesar minha carreira é no rádio, eu sou formada pelo rádio, mas eu tentei fugir um pouco do que o rádio apresenta hoje, né, no jornalismo. Então, praticamente não tem muito off, né, que é a nossa narração, ela é mais focada nas sonoras mesmo, que fazem a costura. Eu acompanhei, além do dia da morte do Leandro, também o enterro dele e o velório, que foi na comunidade do Moinho. E, durante o velório, teve uma apresentação, né, do MC, que aparece costurando o áudio, e ele fez um relato sobre a morte do Leandro e sobre como a comunidade se sentia perante aquela violência. Então, coisas que eu gostaria de falar e humanizar, eu não coloquei na minha voz, coloquei na voz dele, então acho que acabou trazendo essa costura, né, um pouco mais interessante e fugindo um pouco do formato padrão, né. Eu tinha todos os depoimentos, eu estava envolvida na cobertura do Hard News mesmo, no dia da morte, e aí eu fiquei com aqueles depoimentos. Eu acabei me aproximando da ponte por conta disso, né? Eu ofereci o material para eles, não era orgânica do coletivo. E aí eu fui editando e fazendo, e deu 15 minutos. E aí surge aquela coisa, né? Nossa, 15 minutos áudio, quem vai ouvir? Toda essa polêmica, né? Mas a ideia foi fazer mesmo um formato experimental, ainda mais porque o Brasil não tem essa tradição de podcast, né, no jornalismo. Então, foi mais para apresentar e poder reforçar. E acho que, se fosse para classificar, seria um documentário radiofônico, né, mais ou menos isso. E teve a sonorização do Emerson Ramos. Ele tem uma sensibilidade também, como ela falou, né, que a sensibilidade ela
profissional é do talento da pessoa, né? Também não tem essa questão de gênero, ou se está envolvido na temática ou não. E a sensibilidade do Emerson foi muito legal, porque trouxe o desconforto que eu senti na cobertura, que era essa ideia, causar o impacto e causar o desconforto, porque as pessoas da comunidade estavam muito revoltadas como aconteceu a morte, porque o Leandro foi morto com a mãe e o irmão dele na porta do barraco, né? E aí eles contaram que o helicóptero da Polícia Militar estava sobrevoando a comunidade e ele abaixou numa altura muito próxima do barraco para que ninguém escutasse mais nada e aumentaram o volume do som que estava ligado na casa da Lucimar. Então, quando aconteceu, ninguém ouviu, não pôde trazer esses detalhes dos tiros especificamente, né? E aí eu quis trazer isso, com a sonorização, resgatar esse momento de desconforto que aquelas pessoas sentiram, né? Então, acho que, com certeza, para o áudio, a sonorização ela dá outra cara. Quando fala da morte, tem um silêncio, e quando fala da tortura, que ele foi torturado com um martelo que foi encontrado e depois foi levado, o vereador Suplicy levou para fazer a apuração, a investigação posterior. Tem uma batida musical que remete também a essa questão, e acho que é bem difícil fazer isso sem ficar piegas, né? E com o Emerson a gente conseguiu ter uma parceria bem legal nessa questão sonora. E com relação a Lucimar, que é a testemunha, claro, foi a primeira questão, né? O que fazer, porque ela, no momento da morte, ela não estava na favela. Eles não levaram ninguém, só ela, para prestar depoimento, e ela ficou a tarde inteira fora, então os veículos de comunicação não conseguiram pegar ela no dia. Mas no dia do velório, ela foi realmente, teve bastante matérias que estavam expondo ela já. E a ideia, inclusive, que foi conversado com ela e com a líder comunitária, que também aparece na matéria, que teve o irmão morto na mesma circunstância, uma década atrás, sobre colocar o nome dela ou não, e foi identificado que sim, por essa questão, entendeu? Porque a outra testemunha, que foi morta no moinho, não estava sendo falada sobre ela, ela estava menos protegida, digamos. Então, a gente foi mais nessa linha. Alguma pergunta aí? Então, vamos seguir em frente. Alguma coisa a mais que você queira sobre esse processo? E uma coisa assim, qualquer pessoa pode ligar para a Ponte e oferecer um trabalho? Como é que foi essa... Eu tinha proximidade com alguns jornalistas já, que eu já tinha trabalhado, então... Mas eles têm eventos que eles fazem, tem uma rede de colaboração, inclusive até de estudantes de jornalismo. Acho que é legal falar que a gente tem uma plateia de estudantes que sempre... colabora, e lá é o estilo bem guerrilha, assim, gente, está acontecendo agora, Itaquera, quem vai, volta no grupo e vai cobrir, assim. E eu achei muito legal ter sido veiculada pela Ponte, porque eles são muito guerreiros nessa questão dos direitos humanos, né? Eles estão nessa denúncia também da violência policial, então achei que casou perfeito, né? Essa combinação com eles. E queria mais assim dizer que é isso, assim, essa reportagem ela mexeu muito comigo. Hoje eu vim para cá escutando e fiquei emocionada de novo pela riqueza dos depoimentos, assim, sabe? Porque quando a gente fala genocídio da população negra e traz a estatística, você fala, nossa, é verdade, morre muitos, mas quando você vê os detalhes, assim, e esse caso do Leandro especificamente me chocou por toda essa combinação de fatores, assim. Não teve nenhum cuidado depois. Eu falei com a família da vítima essa semana e o caso está totalmente estacionado. Então, acho que é isso. Obrigada. Eu que agradeço. Parabéns pela matéria.